Sejam todos bem-vindos de volta. E agora, algumas breves informações para nós encaminharmos o fim do nosso primeiro encontro, da nossa primeira aula. Eu gostaria então só de rever alguns conceitos e nós poderíamos começar falando sobre aquele texto da Peirocalia, lembrando que hoje a gente vive de fato um contexto de formação deformante, eu poderia dizer assim, da nossa juventude. Eu tenho recebido de vários colegas médicos relatos de como que a ideologia tem entrado no currículo humanístico das escolas de medicina e como tem destruído o ensino de qualidade, como as pessoas estão sendo preparadas para serem militantes e não serem verdadeiros intelectuais ou verdadeiros médicos capacitados na parte de humanidades. Eu já deixo uma coisa bem clara, eu tenho meu posicionamento político, mas isso aqui não é para formar militante de nada. Tá? Eu darei ferramentas analíticas para vocês. Nós teremos um curso de política e saúde mais à frente. E a inclinação política e ideológica de cada um é problema de cada um. Vocês vão poder usar essas ferramentas nos contextos que vocês desejarem. O objetivo nosso é muito mais do que militância. Militância eu estaria menosprezando a inteligência de vocês, me prestando um papel inadequado. Então o objetivo aqui realmente é formar pessoas capacitadas. Quando nós observamos o início dessa crítica desmedida da sociedade, dessa ação deformadora da sociedade, que intencionalmente ou não deriva de alguns filósofos e algumas escolas de pensamento, grupos como a Escola de Frankfurt, ou alguns filósofos até como Nietzsche, que falava do niilismo, é interessante observar que esses que fizeram essas críticas germinais, que movem hoje em dia multidões que não sabem nem de onde vieram essas críticas, eles tinham uma formação clássica e humanística muito profunda, muito poderosa. Nietzsche sabia muito Platão e muito Aristóteles. Então, cuidado. Não ache que de uma coisa que só destrói você vai conseguir uma coisa boa. Não, você só vai conseguir a destruição. Então, quando nós falamos da Peirocalia, o nosso esforço é contrário à Peirocalia. Em que sentido? Há um momento da crítica, mas a gente quer realmente construir uma coisa de valor, a gente quer construir um elemento cultural útil para o estudante de medicina e para o médico já formado. E realmente um de meus objetivos é criar um ambiente cultural propício para que a medicina exercite suas plenas capacidades. Não deixa de ser também um pequeno reflexo daquela pretensão antiga de se formar uma pessoa madura. Eu lembro quando acho que Nelson Rodrigues, ele foi questionado sobre um conselho para os jovens. Aí Nelson Rodrigues, grande escritor Nelson Rodrigues, ele disse o seguinte: jovens, envelheçam. E realmente, esse negócio de ficar eternamente jovem, eternamente adolescente, isso é uma paspalhice. Está na hora da gente, como médico, como profissional da saúde, a gente entender que pessoas estão dependendo da gente. A sociedade depende da gente em muitos aspectos. Muito se cobra da gente porque nós realmente temos capacidade de oferecer muito. Então chega desse negócio do eterno adolescente, da eterna criança. Não, está na hora da gente realmente buscar uma postura madura dentro da sociedade. Chega dessa manipulação, voltando àquele aspecto de que eu não quero militância, eu quero intelectuais. Não me interessa se você vai ser centro, esquerda, direita. Interessa a quem participa do Cefam não ser jogado de um lado para o outro como uma marionete que não sabe o que está acontecendo, como um brinquedo. Isso é uma afronta à consciência humana. Então parte do nosso esforço é para nos tirar dessa condição. Eu me incluo também como alguém que recebeu uma educação que talvez pudesse ter sido melhor.
E agora eu estou sanando as limitações da minha própria educação e tento compartilhar esse caminho com vocês. As nossas perspectivas brasileiras em termos de medicina realmente estão no impasse. A gente observa que o governo, por meio de várias medidas, eu não digo que é a intenção única e nem geral de todos os que participam do governo, mas de muitos, eles usam a medicina como uma ferramenta política e isso inevitavelmente acaba destruindo a medicina, acaba vulgarizando a formação médica. Você vê uma diretriz curricular nacional repleta de politicamente correto, de termos repetitivos. Se eu não me engano, falou uma vez a palavra fisiopatologia e fala dezenas de vezes uma coisa socialmente... é responsabilidade social. Você não tem que ser responsável. É claro que tem. Mas depois a gente pode falar desses termos, fazer uma análise de termos mais específicos. Mas há um desequilíbrio aí. A gente não é só o politicamente correto, por mais que tenha que utilizar ele. Pelo contrário, a medicina teria que prezar por coisas humanisticamente adequadas e científicas, né? E me preocupo com a formação dos nossos jovens médicos e com o futuro que essa formação está garantindo ao nosso país. Eu não sei se é um bom futuro. Por outro lado, contra o governo, a gente tem já uma elite intelectual médica formada, que teve boa formação, que tem destaque até no mundo inteiro. A área de oftalmologia, que é a área que eu trabalho, nossos congressos são famosos, os nossos laços acadêmicos no mundo inteiro são bons, são grandes. Então a gente tem uma situação de excelência posta, mas que rapidamente está degenerando, isso me preocupa, né? Nós falamos também sobre o caráter inerentemente elitista da formação médica. Então, se vocês estão vendo esse curso e estão fazendo humanidades médicas, eu tenho que informar uma coisa para vocês. Vocês vão aprender coisas que os outros não sabem, né? E paciência, vocês estão buscando conhecimento de elite. Então, vocês querem ser a elite. O que é necessário para ser a elite? Querer, se esforçar, assumir compromissos, responsabilidades, lutar por um caráter nobre de prática, um caráter nobre pessoal. É isso, gente, não tem mistério, tá? Eu recomendo 2 leituras essenciais também para vocês. Assim que vocês puderem, leiam. A recomendação média de leitura por ano, eu diria que pelo menos, gente, não se assuste, vocês são médicos, não era para se assustar com isso. E quem não é médico, comece a treinar também. Advogado eu sei que lê muito, o pessoal de saúde lê muito livro de texto, então você já tem uma certa facilidade. Agora vamos exercitar, tá? Uma média de leitura mínima, 50 livros por ano. 50 livros, fora os livros, textos, artigos da sua área específica científica, tá? Mas 50 obras clássicas, eu diria, ou obras de excelente qualidade, eu diria que é um bom começo. O ideal é que vocês cheguem a 80, 100, tá? Ele é muita coisa, eu não tenho tempo para isso. Arruma, eu também não tenho muito tempo, mas eu consigo, né? Então, quando a gente quer, é muito difícil a gente não conseguir, viu, gente? Isso aí é verdadeira, essa afirmação. E esses 2 livros que vale muito a pena vocês lerem é A Rebelião das Massas, de José Ortega y Gasset. Está sendo lançado em português pela Vide Editorial, se eu não me engano, agora em 2016. E do médico argentino José Ingenieros, O Homem Medíocre. São livros assim, eles dão um retrato do Brasil e dão a perspectiva que nós temos que buscar, contra o que nós temos que lutar. Não é ficar só apontando nos outros, a gente tem que lutar contra a nossa própria falta de responsabilidade, a nossa mediocridade, e daí a gente leva uma coisa melhor para a sociedade, tá certo? Essa é uma proposta essencial aqui do Cefam. E falar então brevemente, né, sobre, para encerrar então nossa primeira série de blocos da primeira aula, sobre o estudo dos clássicos da literatura na medicina. Então a literatura, ela serve para quê? A literatura, ela vai formar o nosso imaginário, ela vai nos dar ferramentas expressivas, né? A literatura, de boa qualidade principalmente, ela vai ajudar a gente
a entender o mundo, a se expressar. Então um médico, ele já vive muitas vidas porque ele escuta muitas vidas, ele entra em contato com muitas vidas, se ele é uma pessoa de sensibilidade boa. Então a gente aprende medicina entrando em contato com os pacientes e suas vidas. Isso também nos leva a aprender a viver. Espero que a gente aprenda com os nossos erros e com os erros alheios. A gente não precisa fazer errado para aprender, a gente pode utilizar a experiência alheia. Agora, se você potencializa essa entrada na vida alheia por meio da literatura, onde você pode entrar em ainda mais vidas e conhecer mais a fundo os sentimentos, as emoções, os conhecimentos que movem nações inteiras e épocas por meio da literatura clássica, então aí você realmente está com a faca e o queijo na mão. Você tem a oportunidade de envelhecer, entre aspas, e amadurecer rapidamente se você absorver e meditar sobre literatura clássica. E eu acho básico, que uma grande verdade é que o médico tem que ler muito e tem que viver muito. Também não basta só ler e ficar no mundo das abstrações. A gente desenvolve o intelecto na solidão, lendo, mas a gente desenvolve o caráter na luta do dia a dia. Então as coisas se completam, E uma sugestão de leitura para vocês inicial é o livro escrito por Lev Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, considerado um dos maiores livros da literatura mundial, e conta a história de um paciente terminal, uma pessoa que está com uma doença grave, encaminhando para a morte, e você observa nesse livro como que todas aquelas fases estudadas pela psicologia médica, quando a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença terrível, como todas essas fases psicológicas estão presentes no livro. Então o livro é uma aula de psicologia médica, A Morte de Ivan Ilitch. Você vê a negação da doença, você vê a revolta, a negociação, a depressão, a aceitação. Então é um livro fantástico. Quem quer aprender psicologia médica, ou mesmo quem não está querendo aprender no momento, mas deseja uma boa obra literária para iniciar o aumento de sua experiência formativa de vida, eu recomendo Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Então vocês ficam aí com um dever de casa, mandem para mim uma breve biografia de quem são vocês e por que vocês esperam, aprender aqui no nosso curso de Humanidades Médicas. 2. Leitura dos livros básicos, A Vida Intelectual e Aristóteles para Todos, de Mortimer Adler. 3. Leitura do livro A Morte de Ivan Ilitch. É um livro pequeno, fácil de ler, tem uma tradução na internet do Marx Rebelo, grande escritor brasileiro, vale a pena vocês lerem. E quando for possível, Rebelião das Massas e O Homem Medíocre, de José Ingenieros. Certo? Então tem aí já uma pequena lista se formando de indicações de leitura. Eu espero revê-los em breve. Um grande abraço, até mais.